Seguindo a aula de ciclos biogeoquímicos, falaremos agora do ciclo do silício. Os silicatos são os principais constituintes das rochas. Eles também são importantes para muitos organismos vivos, principalmente organismos marinhos. Eles estão presentes em estruturas rígidas de alguns desses organismos, né? Tanto micro-organismos como organismos grandes. Então, esse silicato ele também sofre um ciclo. O ciclo das rochas ele é mais lento, obviamente, mas acontece. A gente nem sempre consegue perceber, mas ele está o tempo inteiro acontecendo. Então, quando eu tenho, por exemplo, o magma, é a rocha derretida, né, ígnea, então, por força do calor do interior do planeta, essa rocha é fundida e, portanto, está líquida, e aí ela vaza por exemplo, uma erupção vulcânica, por rachaduras nas placas tectônicas, e ela então sobe. E aí ela esfria. E ao se esfriar, ela forma o que a gente chama de rochas magmáticas. Muitas delas têm um aspecto vítreo, né? Parece um vidro, parece um quartzo. Esse material ele é então quebrado por força da erosão e da ação do clima. Então você tem vento, chuva, granizo, enfim, uma série de fenômenos meteorológicos que vão quebrando esse material e essas partículas vão se espalhando por ação do vento, por ação de organismos, por ação da chuva, e esses sedimentos vão se depositando, formando areia. Essa areia que vai se depositando, né, ele vai sendo compactado porque novas camadas de sedimento vão se depositando sobre ela. E ao passar do tempo, com o aumento da pressão e com a diminuição da altitude, né, quer dizer, elas vão ficando mais profundas, digamos assim, dentro da crosta terrestre, elas vão sofrendo modificações e essas rochas sedimentares, que geralmente se apresentam na forma de camadas, a gente consegue ver como se fosse uma cebola cada uma dessas camadas, elas sofrem aumento da pressão e sofrem transformações químicas por força desse novo ambiente, formando o que a gente chama de rochas metamórficas, que, novamente, né, ao serem pressionadas e ao descerem nesse caminho rumo às partes mais profundas da crosta terrestre, sofrem fusão por ação do calor e viram magma novamente. E aí, claro, em qualquer uma dessas etapas acontece o afloramento, não é apenas pela erupção vulcânica. Às vezes eu tenho uma rocha sedimentar muito bem formada e aí há um movimento das placas tectônicas e esse material é exposto à ação das intempéries. E aí ele forma sedimentos e, enfim, e esse ciclo fica mais curto. Então, em qualquer uma das etapas, essa rocha pode ser exposta e pode ser degradada, formando sedimentos novamente. Ok? Esse material é arrastado pela chuva, os silicatos são pouco solúveis, não tem uma grande solubilidade, mas essa solubilidade é muito influenciada pelo pH. pH mais alcalino favorece mais a dissolução dos silicatos, porque eles têm uma característica um pouco ácida. Então, as bases dissolvem isso, formando, né, os silicatos que vão se dissolver mais em pequena concentração na água. E aí ela é arrastada pelos rios, né, esses silicatos são arrastados pelo rio e acabam chegando nos oceanos, onde vão servir de nutrientes para aqueles organismos que precisam desse material para formar suas estruturas rígidas, ok? Aqui é um mapa mostrando a distribuição dos silicatos no planeta. Novamente, nós percebemos que a maior parte dos silicatos dissolvidos estão em torno da Antártica, porque, novamente, né, aqui mais perto das áreas quentes, eu tenho um grande consumo por causa da alta concentração de organismos vivos. Não é que não tenha, todos os silicatos acabam vindo, né, as maiores contribuições vêm dos continentes. Então eu tenho muito silicato sendo arrastado pela chuva, trazido pelos rios aqui nessa região, mas ele ao chegar no oceano é consumido pelos organismos que precisam dele, enquanto que na Antártica eu tenho uma menor concentração de organismos vivos dada a, as temperaturas extremas, tá? Outro constituinte extremamente importante é o enxofre. O enxofre também está presente nas enzimas, nas proteínas, nas estruturas terciárias das proteínas, formando ligações disulfídicas. Então a gente precisa desse elemento no nosso corpo.
O enxofre ele vem originalmente das erupções vulcânicas na forma de gás sulfídrico ou de óxidos de enxofre que formam, né, ácido sulfúrico ao reagirem com a água. Então, eu tenho essas erupções vulcânicas emitindo originalmente esse enxofre, que depois, com o passar do tempo, né, já foi fazendo parte da superfície do planeta, no solo, nas rochas, formando sulfatos, compondo em alguma concentração, né, a atmosfera e sendo ciclado então. Uma vez que ele está no solo, então veio da erupção vulcânica, formou as nuvens, né, está constituído ali nas nuvens, chove, isso se deposita e ao estar no solo, então ele é utilizado pelos organismos vivos, principalmente aqui os fotossintetizantes, isso vira biomassa, passa a compor então esses alimentos e os animais então se alimentam disso e absorvem o enxofre dessa forma, disponibilizando novamente nas fezes e na urina ou nos corpos em decomposição. Esse enxofre, como eu disse, ele está presente nas rochas, então ele vai sendo ciclado da mesma forma que nós vimos o ciclo do silício, né? Ele vai sendo empurrado para as regiões mais profundas pela deposição constante de material e finalmente ele volta a ser magma e volta a ser emitido nas erupções vulcânicas ou nas falhas das placas tectônicas. Nos oceanos isso acontece muito, é muito comum que a gente tenha fossas no fundo do oceano, onde a gente tem a entrada de água marinha para essas fossas onde tem atividade vulcânica, essa água se aquece, dissolve os óxidos de enxofre, o gás sulfídrico aqui, e traz de volta para o oceano. Então, aqui no fundo do oceano, esse material é extremamente importante para a manutenção da vida. Por quê? Porque a luz não chega ali. Então, como não tem luz, não tem fotossíntese. Como é que existem organismos vivos no fundo do oceano se eu não tenho fotossíntese? É porque acontece aqui o que a gente chama de quimiossíntese. Ácidos como o ácido sulfídrico, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico acabam fornecendo energia para que alguns organismos vivos que são extremamente adaptados a essa condição utilizem esse material tanto para obter energia como para obter matéria-prima, né? Carbono, enxofre, fósforo, todos os elementos que nós falamos anteriormente, e aí começa uma cadeia trófica não por fotossíntese, e sim por quimiossíntese. Então eles transformam esses elementos inorgânicos em biomassa e servem de alimento para outros organismos que vivem aqui no fundo, começando uma nova cadeia trófica. Notem, portanto, que os ciclos que eu falei anteriormente, eles também aparecem em regiões que a gente não vê, como no fundo dos oceanos que eu acabei de citar agora. Bom, esses ciclos são dos elementos principais para a manutenção da vida, mas todos os outros nutrientes são ciclados. É importante que a gente entenda isso. Como o planeta é relativamente isolado, né, nós recebemos pouquíssima contribuição de fora do planeta, eventualmente um corpo celeste cai aqui, mas de modo geral não é o que acontece. Então, o que nós temos disponível como matéria-prima para os organismos vivos é o que o planeta já contém. Então, se essas coisas ficassem fixadas em um único lugar, nós teríamos pouca disponibilidade e os organismos vivos não teriam acesso. Por conta disso, a própria natureza criou ciclos onde essas substâncias são cicladas, esses elementos são disponibilizados e os organismos, após utilizarem, excretam esse material para que o ciclo continue e ele continue, então, alimentando outros organismos vivos. É extremamente importante a gente conhecer os ciclos biogeoquímicos, porque depois nós vamos ver que com a entrada de poluentes, esses poluentes também criaram ciclos e acabam ou se renovando ou se transportando para longas distâncias ou afetando organismos vivos bastante distante de onde eles foram produzidos, seguindo mais ou menos o caminho dos ciclos biogeoquímicos. Então, sigam os estudos, nós estamos disponibilizando também materiais complementares para leitura, resolvam os exercícios e qualquer dúvida, coloquem as perguntas no ambiente virtual de aprendizagem ou me perguntem durante a videoconferência desta semana. Bons estudos!